Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de gramática, ainda visto de uma forma ampla. Em vídeos anteriores a gente viu os tempos verbais e nesse vídeo a gente vai continuar olhando para os tempos verbais, porém na forma passiva. Recadinhos, essa explicação vai ser dada em português agora, no começo, e depois a explicação vai ser feita em inglês. A mesma explicação, sem nenhuma alteração. É colocada lá para as pessoas poderem praticar um pouco do listening para quem quiser. Então, quem quiser, vai no link da descrição do vídeo e pula direto lá para a explicação em inglês, ok? Então vamos lá para as formas verbais na forma passiva. Então, pessoal, vamos começar o estudo da forma passiva e o objetivo desse vídeo vai ser por meio de uma receita de bolo, por meio de um passo a passo, a gente sair de uma sentença na forma ativa, seguir esse passo a passo e no final conseguir chegar a uma correta forma passiva da respectiva forma ativa que a gente saiu, ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer isso daí é verificar qual o nome do tempo verbal da sentença na forma ativa. Então, para fazer isso daí, vou colocar o link aqui em cima de um vídeo anterior, que lá no final do vídeo a gente chegava à conclusão de que havia 12 tempos verbais. E esses tempos verbais, a gente mesmo sem estudar, a gente chegava ao nome de cada um deles somente olhando para os seus auxiliares e para os seus verbos principais. Então aqui, did é passado, é um auxiliar do passado, e study é o verbo na primeira coluna, e tem o past simple. E isso daí, esse estudo foi feito para todos os tempos verbais que estão aqui, os 12 tempos verbais. Então, verificou qual é o nome do tempo verbal. A próxima situação, o próximo passo é circular o verbo principal dessa sua sentença ativa, tá? Então vamos lá, voltando para aquela mesma tabela, a gente vai pegar as sentenças e vai circular o verbo principal. Feito isso, a gente já tem o nome do tempo verbal e o verbo principal, a marcação do verbo principal feita lá, tá? Feito esses dois primeiros passos, o próximo passo é colocar o objeto da sua sentença na forma ativa lá para frente da sua sentença. Então vamos lá, eu tenho lá past simple, I did study English. O objeto English ele vai ser colocado aqui na frente. Eu vou escrever as minhas sentenças sempre aqui, então isso daqui é o começo da minha sentença, English. Então eu vou jogar o objeto que estava lá no final da minha sentença ativa para o começo da minha sentença passiva. O próximo passo é colocar o sujeito lá para o final da sentença, seguido da preposição by. Esse by ele vai ser como, na tradução ali da forma passiva, é o por. Então, por alguém. Vamos lá. O meu cabelo foi... Pô, meu cabelo é sacanagem, vamos lá. Outra sentença. O café foi feito por minha esposa. Então esse by ele tem essa tradução de por no final das contas, ok? Colocou o verbo lá na frente, colocou o sujeito lá no final, o que eu vou ter é alguma coisa assim. Objeto aqui na frente, da forma passiva, objeto aqui na frente e o sujeito lá no fundo, seguido pela preposição by. Então, em English, eu vou ter alguma coisa aqui no meio, by me, no nosso caso. O próximo passo é trabalhar com o verbo to be. Então, a gente vai ter que colocar o verbo to be no mesmo tempo verbal que a gente viu aqui nesse primeiro passo aqui. Então, se na forma ativa eu tenho present continuous, na forma passiva eu vou ter o present continuous do verbo to be. Se na forma ativa eu tenho
Past Perfect, na forma passiva eu vou ter o Past Perfect do verbo to be. É sempre do verbo to be, tá? Então ali eu vou ter alguma situação assim. English by me. English seria o objeto da forma ativa. Ele se transforma aqui ele é colocado aqui na frente. By me. Me seria o sujeito da minha sentença na forma passiva, da minha forma ativa. Eu vou colocar lá na forma passiva lá no final. E os verbos to be no mesmo tempo verbal que é colocado aqui. Então, qual é o past simple do verbo to be? Was and were. O present simple do verbo to be é is and are. O future simple do verbo to be will be. O past continuous do verbo to be was been. O present continuous do verbo to be is been, né? Future continuous will be been. Past perfect had been. Present perfect has been. Future perfect will have been. Past perfect continuous had been been. Present perfect continuous has been been. Future perfect continuous will be been. Sorry. Will have been been. Então, eu sempre vou utilizar, no final das contas, se é sempre a forma no verbo to be, o que eu sempre vou ter no final das contas é essa situação. Eu não tenho como ter uma construção diferente dessa, tá? Para a forma passiva. Mas para não ficar decorando isso, é mais interessante lembrar de que eu vou ter que colocar o verbo to be na mesma forma do tempo verbal utilizado lá na forma ativa que a gente encontrou lá, ok? Então eu vou ter alguma sentença do tipo English was being, e eu vou ter um complemento aqui no meio, by me, ok? Feito essa parte, agora eu vou trabalhar com o meu verbo principal. Agora eu vou colocar o meu verbo principal sempre retirado da terceira coluna, depois dessa colocação do verbo to be. Então o que eu vou ter agora é sempre o verbo principal na terceira coluna, para todos os tempos verbais. E no final o que eu vou ter é alguma coisa... English will be being studied by me. English had been studied by me. Sempre uma situação, um carimbo desse tipo aqui. Não tem como modificar isso daí. Lá no final, o que eu vou ter, se eu quiser colocar nomes para esses tempos verbais, o que eu vou ter é o past simple passivo, present simple passivo. Eu gosto de colocar isso daqui, porque se eu coloco esse passivo, né, no final ali, eu continuo até mesmo mantendo uma regra que a gente colocou lá em algum vídeo anterior, que é o número de palavras do seu tempo verbal é o número de verbos que você vai ter na sua sentença. Então, se eu tenho aqui past continuous, I was studying English, was studying past continuous. Se na minha sentença eu tenho 2 verbos, no meu nome do tempo verbal eu também tenho 2 verbos. Agora, se eu tenho was being studied, eu tenho 3 verbos, no meu nome eu vou ter 3 palavras. Então eu consigo manter até mesmo essa regra, tá? Past continuous, was being, passiva, studied, tá? Terceira coluna. Bom, vamos lá, fazer um resumão desses passos aqui, todos eles juntos, né? Primeiro, verificar o nome do tempo verbal na forma ativa, está aqui, present continuous. Circular o verbo principal, circulei aqui, studying. Colocar o objeto no começo da minha sentença. Então, Peter is studying English, eu coloco o English aqui para frente. Colocar o sujeito lá no final da sentença, seguido da preposição by. Então, Peter... eu vou colocar lá no final, então, e coloco um by aqui na frente. Eu vou colocar o meu verbo to be
no mesmo tempo verbal que foi colocado, que a gente achou para a forma ativa. Então, se eu tenho aqui Peter is studying, present continuous, eu vou colocar English is being, present continuous do verbo to be. E eu vou, para finalizar essa transformação, colocar o meu verbo principal, que a gente circulou lá em cima, na terceira coluna. Então eu vou ter English is being studied by Peter. Então, o resumão dessa transformação que eu tenho aí. Alguns detalhes, né? Como eu já tinha até explicado, o número de verbos. Na forma passiva, eu sempre vou ter um verbo a mais do que na minha forma ativa. Então, se eu tenho lá was studying, 2 verbos, na minha forma ativa, na minha forma passiva, eu vou ser obrigado a ter 3 verbos. E assim é com todos os tempos verbais que eu tenho lá. Tá? Então, Peter was studying English, 2 verbos na forma ativa. English was being studied by Peter, 3 verbos na forma passiva. O outro detalhe, se o meu verbo é intransitivo e não tem um objeto, por exemplo, quando você anda, você simplesmente anda. Quando você estuda alguma coisa. Mas quando você anda, você não anda alguma coisa, você anda. Então, dos verbos intransitivos, quando não tem objeto, se não tem objeto, eu não consigo fazer a forma passiva para ele. Tá? Um outro detalhe, quando o objeto for muito óbvio, eu posso, logicamente, omitir o meu objeto lá na minha forma passiva. Então, por exemplo, se eu falar que o Peter roubou um banco, né? Peter roubou um banco. Peter robbed a bank. Na minha forma passiva, eu vou colocar the bank was robbed by Peter. Porque Peter, na verdade, é um nome e poderia ser qualquer outra pessoa. Lógico, se esse Peter for um amigo, né? Agora, se na minha forma ativa eu tiver the robber robbed the bank, como está colocado aqui, né? The thief robbed the bank. É lógico que um banco ele vai ser roubado por um assaltante, né? Então, para que eu vou colocar na minha forma passiva, o banco foi roubado por um assaltante? Então, assim, por um assaltante não faz a menor diferença. Então, eu posso omitir tranquilamente o by the thief da minha forma passiva. Essa mesma receita, um detalhe é que essa mesma receita também pode ser utilizada para sentenças que você tenha o modal verb no meio, né? Então, por exemplo, Peter should be studying English. Should be studying. Então, esse daqui é o modal verb com o verbo studying. Então, eu tenho 3 verbos na forma ativa. Na forma passiva, eu vou ter 4 verbos. Should be studying. Should be been. E studied, depois isso daí na terceira coluna. Peter should have been studying English. English should have been studied by Peter. É estranho, mas é o correto. Então, assim, se eu tenho toda essa estrutura com o modal verb do verbo studying, eu vou ter essa mesma toda a estrutura para o verbo be, do verbo to be. Então, should have been studying, should have been. E o verbo principal na terceira coluna no final, para fechar a forma passiva. E para finalizar, a mesma estrutura, a mesma regra que eu uso para transformar a voz ativa na voz passiva, eu posso, obviamente, fazer o contrário. Então, se eu tenho uma sentença passiva e eu quero transformar na sentença passiva, é só eu inverter o raciocínio que foi colocado, né? Então, eu vou continuar verificando o nome do tempo verbal na voz passiva. Eu vou continuar circulando o meu verbo principal. Agora vem as inversões, né? Eu vou colocar o objeto que eu tinha na minha voz passiva, o objeto está na frente. Na voz ativa, eu vou colocar esse objeto lá no final da sentença.
Na voz passiva, o meu sujeito está no final. Na voz ativa, eu vou pegar esse sujeito que está no final e vou jogar lá para frente na voz ativa. Eu vou remover o verbo to be, porque eu tinha colocado ele na mesma, da forma ativa para passiva, eu tinha colocado o verbo to be no mesmo tempo verbal que tinha o verbo principal. Então eu vou tirar o verbo to be e vou colocar ali o meu verbo principal, tá? E eu vou ter ali a mesma situação. English is being studied by Peter. Peter is studying English. Is being, is studying. O studying verbo principal entra aqui no lugar do verbo to be. Então se aqui eu tenho present continuous passivo, aqui eu vou ter present continuous do meu verbo principal, que é studying. Pessoal, essa daí foi a explicação da forma passiva. Qualquer dúvida, pergunta que vocês tenham lá, manda um e-mail lá para walterfernandoinglês@gmail.com. Agora a gente vai para a explicação em inglês, que é a mesma explicação dada em português, somente para praticar um pouco do listening, ok? Vamos lá então. Okay, guys, let's go for the explanation in English of the passive voice. At the end of this video, we have to be able to transform any active voice sentence into its respective and correct passive voice form, okay? And for that, we are going to construct a step-by-step, a cake recipe, okay? The first step is going to be to check the name of the tense in the active voice. Let's go and refer to the end of a video, previous video. In the end of this video that I'm talking about, we verify that we can have 12 tenses, and the name of the tenses, we can get the name of the tenses just by looking at its auxiliary verb and main verb. So if I have here auxiliary verb in the present, I'm going to have present. If I have the main verb in the first column, I'm going to have simple. So just by looking at this sentence, I know that the name of the tense is present simple. I know that the name of the tense is past continuous for this one here, for example, okay? Second step, simply circle the main verb. The objective here is just to mark the main verb from our sentence, okay? So we can have them in mind all the time. Third step, put the object at the front of the sentence. So I have here my active voice sentence. I did study English. English is the object. I'm going to put the object at the front of my sentence, okay? Fourth step, put the subject at the end of the sentence followed by the preposition by. So I'm going to bring the subject of my active voice sentence and put at the end of my passive voice sentence that I'm constructing. Fifth step, put the verb to be in the same tense from the active voice, discovered here in the first step. If you see here, I have here my tense, the verb used in the tense in the active voice. I'm going to do the same thing here in the passive voice. So for example, if I have here past simple here for the verb study, I'm going to have the past simple of the verb to be. So past simple, for example, here is much better to verify. Present continuous of the verb studying. Am studying. Present continuous of the verb to be is being. So this is going to be made for all the tenses. Past simple, all the verb to be, okay? Past simple, was. Present simple, is. Future simple, will be. Past continuous, was being. Present continuous, is being. Future continuous, will be being. Past perfect, had been. Present perfect, has been. Future perfect, will have been.
Past perfect continuous, had been. Present perfect continuous, has been. Future perfect continuous, will have been. Sixth and last step. Transform the main verb from the active voice into the third column of verbs. You can see here that I have here the subject of my active voice, I put at the end. I have here the object of my active voice, I put at the front. I transformed the tense, the name of the tense, into for the verb to be, and I have to use the main verb into the third column, studied, and then I'm going to complement and to finish my passive voice sentence for everything. For example, I have here present perfect. I have studied English. In the passive voice, I'm going to have English has been studied by me. At the end, what we're going to have is all the tenses, for example, named in the passive voice. I like to put this passive at the end here, so if we do that, we can maintain the rule of if I have three verbs, I'm going to have if I have three verbs, I'm going to have three names, for example. English is being studied by me. Is present, being continuous, studied passive voice. So I like to put this passive here between brackets just to maintain this kind of rule, okay? So just to recap, a summary. Let's see the recipe here, I'm sorry. And I'm going to, while reading the recipe, we are going to construct these two sentences here. So let's go. Check the name of the tense in the active voice. Peter is studying English. This is my active voice. This is present continuous. Circle the main verb, studying. Put the object at the front of your sentence. So English is the object. I'm going to bring it to the front of my passive voice sentence. Put the subject at the end of the sentence, followed by. So the subject Peter, I put it in the end of the sentence, and I have here preposition by. Put the verb to be in the same tense from the active voice discovered in the first step. So I have here present continuous. I'm going to have here present continuous of the verb to be. English is being. And transform the main verb from the active voice into the third column of the verbs. So if I have here the main verb study, I'm going to have the third column studied, and I'm going to finish my passive voice sentence with English is being studied by Peter. Present continuous in the passive voice. Some details. Number of verbs, as we verified in some videos before, the number of verbs that we have in a sentence will reflect in the name of the tense of this sentence. So I have here present, for example, if I have here Peter was studying English, I have here past continuous. Two verbs, two names. If I have was being studied, I have three verbs, I have three names, past continuous in the passive voice. And the thing is, if I have two verbs in the active voice, I will need to have three verbs in the passive voice. So the passive voice will always have one verb more than its respective active voice. Another detail. If my sentence is has an intransitive verb, a verb with no object, I cannot transform this sentence into the passive voice. For example, when I play something. I play football, for example. Then I can put football at the front and construct my passive voice. But if I have
I walk. I don't walk something. I simply walk. I can walk to a place, which is an adverb of time or an adverb of place, but not an object. So if I don't have an object, I cannot put the object to the front, and then I cannot construct my passive voice. If the object of my sentence is very obvious, I can omit the object, the subject from into my passive voice. For example, let me put it here. Okay, the thief robbed the bank. Okay, if someone robbed a bank, of course that's a thief. If you don't want to give name for this thief, for example, I don't have to put it in the passive voice. So I can simply say the bank was robbed. Can I say the bank was robbed by the thief? You can. Okay, there's no problem. But generally, we are going to omit the object from here. Okay, the subject. This kind of step by step can also be applied if I have a modal verb, for example. Peter should be studying English. I have here my active voice. Should be studying. For my passive voice, I'm going to transform this studying to the verb to be. English should be being studied by Peter. And if I have even a more complex sentence, Peter should have been studying English, I can transform English should have been studied by Peter. And to finish, we can also apply the same rule, the same step by step, if we want to transform a passive voice sentence into an active voice sentence. We just have to make the adaptations. All right. So we are going to check the name of the tense in the passive voice. Present continuous in the passive voice, for example. Circle the main verb. Studied. Now we are going to have the adaptation. Put the object of at the end of the sentence. So in the passive voice, the object was here, so I'm going to put it at the end of the sentence again. Put the subject at the front of the sentence. In the passive voice, we put the subject at the end. We are going to bring it to the front again. Remove the verb to be from the passive voice. So Peter is being studied by English is being studied by Peter. I remove been because I'm going to insert in its place the main verb in the correct form of the tense. Peter is studying English. So you see that the step by step is the same. I just have to adapt it to make it correct. Okay? Guys, that was the explanation in English. If you have any questions, any comments, just write an email to walterfernandoinglês@gmail.com. Então é isso aí, pessoal. Essa daí foi a explicação da gramática vista de uma forma ampla, focando na forma passiva. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado nesse assunto. E é isso aí. Até a próxima aí. Um abraço aí a todos.